I always knew where I stood. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Art. Nossa, que começo de vídeo é esse, cara? Que coisa mais terrível. Enfim, saiu o terceiro episódio de To Be Hero X. Este episódio, sim, está tão bom quanto o primeiro. E vamos logo para esta análise, para esta comentação. Olha que palavra nova que eu criei do dicionário, né? Vamos para os comentários deste episódio também. O episódio dessa vez ele começa nos introduzindo uma vilã nova, mas não nos revela ainda quem é, embora a gente logo já vai saber. E logo mostra que o protagonista ele estava totalmente distraído, porque ele estava pensando nos acontecimentos do último episódio, sobre a garota ter dado um pé na bunda dele. Na verdade não foi exatamente isso, foi porque ela simplesmente foi embora mesmo. E aí ele tá chateado com isso, pensando se ele fez a escolha certa. Então a Joanne-san, que é a mulher da agência, eu aprendi a falar o nome dela, ela comenta que ele já estava muito distraído e que ele não estava prestando atenção no que ela estava falando. Nem sabia qual era o objetivo dessa vez. Só que ele estava meio que prestando atenção sim, daí ele fala, o objetivo dessa vez é derrotar a vilã, né? A Loba, que acho que é Loba Mal ou alguma coisa assim o nome da vilã. É porque eu realmente esqueci o nome dela, que é um nome muito genérico, né? Então a gente esquece. E aí a mulher fala que não, que ele está errado, que o objetivo dele dessa vez é superar o Enriste, que é o herói número 10. E a Loba, essa vilã, que tá sendo a arqui-inimiga dele, é só um obstáculo pra isso, né? Logo o episódio ele vai nos comentar, vai nos dizer quem é o Mr. Stando, né? Ele vai explicar pra nós quem é esse cara. E mostra que no passado dele ele foi um bombeiro e que salvou uma garota do incêndio, né? Os destroços iriam cair em cima dela e aí ela ia quitar do servidor basicamente. E o cara foi lá e segurou os destroços até os outros bombeiros chegarem pra socorrer eles, né? O pessoal quando viu aquilo eles tiveram a imagem de um homem de pé segurando os destroços e por isso que ele acabou ganhando esse nome de Mr. Stando ou Enriste, como está escrito na legenda, né? Que basicamente se for traduzir assim seria, por exemplo, em pé, prostrado, aquele cara que está sempre firme, sabe? E é este basicamente o poder que ele ganha. O poder desse cara, a partir daí, acaba sendo o fato dele sempre estar em pé. Ele tem muita força, ele tem atributos físicos absurdos, mas o principal ponto é este. Ele não se ajoelha, não se agacha, não consegue se abaixar. Tanto que isso vai gerar complicações pra ele e durante esse episódio isso nos é mostrado também. Teve outros motivos que colaboraram pra ele virar o número 10 também. Por exemplo, quando ele derrotou o arqui-inimigo do Ace-Soul, que era o Shadow, que é um dos dois velocistas desse mundo, né? E teve também a questão de que ele basicamente moveu a rocha que foi feita pra fazer a estátua em homenagem a ele. E também como simbolismo, né, dos heróis ali da Associação de Heróis. Teve também uma cerimônia, né, que foi feita pra ele, que foi justamente pra ser entregue essa estátua a ele, onde aquela menina que ele salvou no começo do episódio também estava lá como uma convidada especial. Ela tenta entregar o cachecol a ele e não consegue porque ele basicamente não conseguia se ajoelhar, ele não conseguia se abaixar o suficiente pra ela colocar o cachecol nele. Então o prefeito da cidade ele acaba fazendo isso por ela. Logo a conversa volta pra onde estava o Nice e a mulher da agência, a Joanne-san, e o Nice questiona se não é errado tentar roubar o rank dele, né, se não é errado tentar roubar o lugar de número 10 dele. A mulher diz que basicamente isso não é errado, porque existem vários heróis, e somente um deles pode ser o X, né? Então, tipo, enquanto você tá se importando com isso, os outros eles estão nem aí, eles vão fazer de tudo pra tentar roubar o lugar do número 1, por exemplo, ou o seu lugar, ou de qualquer um. Neste momento do episódio também temos a informação de que o Nice, ele está na posição de herói número 15, na verdade, ele ainda não é o número 10. Então isso é até um detalhe interessante, porque isso mostra que o antigo Nice estava na posição de número 15, na verdade, ou até talvez mais pra cima, tipo 20, não sei. E que o personagem que aparece nos pôsteres, nas propagandas do anime como número 10, talvez seja o Ling Ling mesmo, e não o Nice do original, digamos assim. Provavelmente deve ser o Ling Ling mesmo. Agora nós somos apresentados ao covil da Loba, né, onde ninguém conseguia achar, e conseguiram achar porque de repente apareceram informações misteriosas de onde estava esse covil dela, mas na verdade foi tudo intencional e planejado por ela. Ela também colocou explosivos por toda a cidade, pelo covil dela, pra explodir tudo ao mesmo tempo, pra nenhum herói conseguir ajudar no momento que aquela explosão acontecesse. Falando na explosão, logo em seguida essa explosão acontece quando o Nice consegue encontrar o esconderijo e descobrir um pouco da verdade. Essa explosão acaba afetando tudo, inclusive lá em cima que estava o Mr. Stando explicando, fazendo uma palestra, que estava com aquela estátua dele logo atrás, e aquela estátua dele começa a cair e vai cair em cima de todo mundo. Ele segura a estátua e todo mundo consegue fugir, exceto uma criança, que é logo capturada pela Loba Mal, que ela simplesmente brota do chão ali e captura ela, forçando o herói a fazer uma escolha. Ou tu vai segurar essa estátua que é um simbolismo dos heróis, ou tu vai salvar a vida dessa criança. Após aquela explosão, o Nice ele consegue aparecer ali em cima pra oferecer ajuda ao herói, e ele basicamente chega ali revelando que a vilã não vai machucar a criança, que ela não vai machucar o herói, que ela não vai machucar ninguém. Ela não está ali pra fazer mal a ninguém, na verdade. Na verdade, a única intenção dela era prejudicar a imagem do herói, era acabar com aquela imagem que o pessoal criou do herói, com essa imagem forçada, idealizada que houve. Também nos é revelado que, na verdade, ela é aquela criança que o herói salvou lá no início do episódio, no passado dele, do flashback, quando ele ainda era um bombeiro, né? Aquela primeira criança que ele salvou,
era a vilã do episódio. O episódio então nos leva ao passado dela pra explicar qual foi a motivação dela, e a motivação dela basicamente é que um dia ela estava na escola fazendo uma pintura deste herói, porque ela gosta muito dele, só que ela fez uma pintura dele ajoelhado, com a mão meio que no chão, e o pessoal começou a zoar ela e começou a dizer que ela estava mentindo, que ela estava espalhando mentira, que ela era uma mentirosa, e começaram a zoar muito com ela e fazer bullying com ela por causa disso. Por quê? Porque eles tinham essa imagem idealizada de que ele estava sempre em pé. Ela até dizia que ele era um homem que chorava, que era um homem que tinha sentimentos, esse tipo de coisa, e o pessoal dizia que ela estava maluca, né, que isso era mentira. Afinal, pra eles, o Mr. Stando, né, o herói número 10, ou Irist, como preferir chamar, ele era basicamente uma espécie de semideus, né, um cara que estava sempre em pé e que era inabalável de todas as formas. Eu acho que essa era a melhor forma para descrever ele. Apesar do Irist ser o herói também no episódio, o que dá a entender é que ela está salvando ele, na verdade, né? Salvando ele dessa pressão, desse sufoco de ser um herói idealizado pelas pessoas. Porque esses poderes em To Be Hero X acabam sendo uma espécie de maldição, né? São poderes úteis, mas muitas vezes eles vêm com consequências, algo que é muitas vezes prejudicial só pro herói, as pessoas não têm nem noção disso, porque a fé delas, a confiança delas, muitas vezes é muito literal, né? A estátua então logo começa a cair novamente, né? Porque o herói ele começa a perder as forças dele, porque ele começa a pedir desculpas pra ela, começa a chorar, e ao chorar aquelas lágrimas, um efeito de animação, elas basicamente quebram aquelas botas dele que ele estava usando, e ele perde aquele equilíbrio, né? Aquela força toda que ele tinha. E o Nice ele vai ali, tenta ajudar a erguer aquela estátua, e quando parece que tá tudo acabado, que aquela estátua caiu, o Nice ele consegue levantar aquela estátua sozinho. E por fazer isso, acaba criando uma baita cena icônica de herói, né? Clássica de um Superman, por exemplo. E a mulher lá da agência, a Joanne aparece e começa a fazer uma live ali mostrando este acontecimento milagroso, né? Este acontecimento histórico. E por causa disso, ele começa a ganhar muito índice de confiança, e a força e a popularidade dele começa a aumentar muito. Então o pessoal acaba gostando muito dele, e o objetivo deste episódio acaba sendo cumprido, que foi qual? Ultrapassar o Irist, tomar o lugar dele nos heróis, ser o número 10. E o Nice ele consegue fazer isso perfeitamente. Logo depois o episódio nos mostra a cena do apartamento lá, daquele grupo do Truman, onde eles basicamente estavam no andar número 10 agora, né? O Nice ele chega lá e ele estava querendo conversar com o Irist a respeito de algumas coisas, né? Sobre o que ele estava fazendo, se era a escolha certa. O Irist até revela que o único desejo dele, a única coisa que ele queria fazer, mesmo quando ele era um herói, ou quando fosse deixar de ser um herói, era poder fazer coisas básicas, como se deitar, como se agachar, sentar, fazer coisas básicas que a gente faz no nosso dia a dia. O episódio também nos mostra que o Irist, ele não conseguia nem fazer número 2, não conseguia tomar banho, não conseguia dormir, ou seja, ele não fazia coisas básicas que a gente consegue fazer porque ele não podia se agachar, ele não podia se ajoelhar, ele não podia se deitar. O Nice também comenta que ele também tem tido alguns problemas, porque por essa imagem dele ser um herói perfeito, ele acaba tendo essa questão do toque, do perfeccionismo, e isso acaba gerando uma ansiedade muito grande nele. O Nice questiona se está certo isso, né, se ele fez alguma escolha certa, e até tenta falar que ele não é o Nice de verdade, ele é uma outra pessoa. O Irist não dá muita importância a isso, ele acaba dizendo que não importa quem ele seja, ele apenas tem que ser quem ele realmente é, ele tem que seguir o que o coração dele acredita, basicamente. E após isso ele se retira do apartamento ali e vai embora, né, ele vai fazer alguma coisa lá, tipo um churrasco, algo assim, enfim, vai prosear com os amigos dele. O Nice então ele começa a refletir a respeito sobre o que aconteceu no último episódio, desde então, e ao chegar perto do vidro ele tem a imagem daquela garota do último episódio, só que não é apenas um flashback, ela realmente estava ali porque ela acabou de ser capturada pelo vilão lá do primeiro episódio, aquele olho da verdade, o tal do Luminismo, que era aquele herói com rank bem baixo. Ele apareceu novamente e está disposto a desmascarar tudo. Ele diz que tudo que é a respeito do Nice é uma mentira e é uma farsa forjada pela empresa para acreditarem nesse herói. Então o protagonista ele acaba ficando muito irritado, mas sem poder fazer nada, e isso nos dá um gancho pro próximo episódio que promete ser melhor ainda. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like aí, deixa um gostei, comenta o que vocês acharam do episódio, comenta suas teorias, comenta o que vocês acham que pode acontecer no próximo episódio. No momento que eu estou gravando isso, ainda não saiu o episódio 4, que inclusive vai ser o último episódio deste herói, do Nice. Então eu espero que possam nos ver no próximo vídeo, que o próximo episódio seja melhor ainda, e eu com certeza trairei a análise deste quarto episódio também. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!